Até onde você iria somente para louvar o nome de Deus e nada mais? Tudo bem com você? Bom dia, não sei, boa tarde, boa noite, que bom que você está aí. A gente está aqui para mais uma vez poder meditar um pouquinho na palavra de Deus e buscar a nossa santificação. Lembra que a nossa série chama-se De Costas para o Escuro e de Frente para a Luz, porque esse é o desafio que Deus quer colocar no seu coração, que você continue melhorando e melhorando e melhorando diariamente para alcançar a santificação e estar morando com Jesus lá no céu rapidinho, daqui a pouco. Eu queria contar para você uma história. A Bíblia conta a história pra gente, lá em Daniel no capítulo 2, que Deus deu para Nabucodonosor, o grande monarca, o grande rei, um grande sonho. Era um sonho muito importante porque ali Deus mostrava para ele o que aconteceria nos próximos passos da história de todo mundo. E ali, você deve se lembrar, a história conta pra gente que Nabucodonosor foi identificado como a cabeça de ouro. Passou algum tempo, logicamente Daniel conseguiu ali com Deus a revelação do sonho, conseguiu também ter o sonho, descobrir e contar para o rei o que aconteceu, só que se passaram alguns anos. Logo no começo, o rei se entregou a Deus, reconheceu que o Deus que nós conhecemos, que nós adoramos, era o Deus Todo-Poderoso, mas o tempo foi passando e ele acabou se esquecendo. Em alguns anos, ele mandou então que fosse construída não uma estátua, como ele tinha visto no sonho, dividida, cabeça, peito, quadril e assim vai, mas ele resolveu construir uma estátua que tinha somente ouro, somente um material que era a representação do reino dele, do governo dele, não na cabeça, mas em todo o corpo. A gente pode cair aqui na discussão da metragem, da medida que tinha a estátua, mas o ponto mais importante dessa história não tem a ver com o rei Nabucodonosor, mas tem a ver com o comportamento de três jovens que estavam ali. Nós estamos falando de Daniel alguns dias atrás e quando falamos de Daniel, nós aprendemos alguma coisa muito legal, porque ele não mediu esforços para louvar o nome de Deus. Segunda coisa que a gente aprende é que os três amigos de Daniel também não medem esforços para estar do lado certo e para dizer de que lado eles estão. Quando eu abro a Bíblia, eu encontro ali agora Sadraque, Mesaque e Abednego, ou Misael, Azarias e Ananias, os três ali juntos fazendo a vontade de Deus. E no momento certo, quando aquela estátua está levantada, quando tudo acontece, quando a banda toca, quando os instrumentos são tocados, a Bíblia fala que somente os três permaneceram em pé. Porque se ajoelhar e se abaixar frente àquela estátua significava que você estaria louvando o nome daquele rei. E eles sabiam que não deviam fazer aquilo. Eles sabiam que o único Deus que eles poderiam adorar era o Deus Todo-Poderoso, o Deus dos céus. Por isso aqui a gente já começa aprendendo alguma coisa. Quando você for colocado à prova, quando Deus mostrar para você o momento para você dizer em que Deus você acredita, se posicione. Diga que você é do Deus Todo-Poderoso, do Deus dos céus, o Deus de Isaac, de Jacó, aquele que escreveu a Bíblia, aquele que permitiu que a Bíblia chegasse até nós. Segunda lição que nós aprendemos aqui. Quando o rei então manda chamar aqueles três jovens para dar uma dura neles e falar assim: para de graça, que vocês não estão ajoelhados? Vamos lá, se ajoelhem agora e nós vamos adorar a mim, que sou a representação dessa estátua. Sabe o que eles respondem? Daniel no capítulo 3, no verso 18, eu leio assim, do verso 16 em diante. Eles começam dizendo assim: ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante do rei. Se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos salvar. Sim, ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas ainda que ele não nos livre, queremos deixar bem claro ao rei que jamais serviremos aos seus deuses ou adoraremos a estátua de ouro que o rei levantou. A gente muitas vezes fica pensando, será que isso daqui vai ser pensado sobre mim? Será que aquela pessoa vai me ver de tal maneira? Será que eu vou ser enxergado dessa forma ou daquela forma? Mas a Bíblia é clara, dizendo pra gente, a partir dos exemplos, que nós precisamos ser firmes ao dever, firmes à adoração ao nosso Deus, independente do que aconteça com a sua ou com a minha vida. Afinal de contas, o único objetivo da nossa vida aqui na Terra é continuar louvando o nome de Deus, porque Ele tem o plano de nos levar para o céu. Ananias, Misael e Azarias trazem para a gente uma grande lição. E a grande lição é ir até as últimas consequências e nunca jamais adorar a outro Deus que não seja o Deus Todo-Poderoso. Sabe o que é mais legal? É que quando eu continuo lendo essa história, depois deles terem tomado essa posição, depois deles terem se colocado no lugar certo, eu encontro alguns versos na frente, ali no verso 24,
uma outra coisa que acontece. E você conhece a história? Depois que eles são jogados dentro da fornalha, os próprios guardas que jogam eles dentro da fornalha morrem de tão quente que estava aquele lugar. Só que o rei, ali no meio de olhar para aquele lugar quente, cheio de fogo, ele então começa a perceber e contar. E ele conta ali: 1, Ananias; 2, Misael; 3, Azarias. Ué, a gente não jogou 3? E aí no verso 24 ele fala para os sábios que estavam em volta dele, comemorando, porque eles tinham jogado 3 jovens dentro de uma fornalha e que eles seriam mortos. Dá só uma olhada. Ali no verso 24 a gente lê assim: não foram 3 homens que amarramos e lançamos na fornalha? E aí os sábios respondem: sim, ó rei. Eles então responderam, né? No verso 25 diz assim: olhem, eu vejo 4 homens desamarrados e andando no meio do fogo, sem se queimar. E o melhor é que o 4º homem se parece com um filho de deuses. A Bíblia deixa claro pra gente que quando a gente é fiel, o Senhor vem e nos defende. O Senhor vem e se coloca na frente das adversidades, no meio do fogo, no meio das dificuldades e não permite que os seus filhos, os fiéis filhos do Senhor, sofram. Presta bem atenção. O sofrimento, ele pode chegar até você, obviamente que sim. Mas se você estiver ao lado de Deus, se você estiver adorando ao nome dele, se você estiver firme no seu propósito, você também poderá ser liberto, assim como foram Ananias, Misael e Azarias. Sabe qual é o chamado que eu tenho para você hoje? O chamado para você hoje é para que você nunca jamais deixe de olhar para a luz, nunca jamais deixe de louvar o nome do nosso Deus, nunca jamais deixe de louvar o nome do Deus que é todo poderoso, que é o mestre de toda a eternidade, que criou todas as coisas, porque somente assim ele terá poder para poder atingir a sua vida, para poder planejar para você a salvação e também para te salvar das grandes dificuldades que o mundo vai colocar na sua frente. Entrega sua vida nas mãos de Deus hoje e seja um adorador fiel e genuíno desse Deus Todo-Poderoso. Eu quero orar com você. Vamos lá? Feche seus olhos, baixe sua cabeça, vamos falar com Deus. Querido Deus e Pai, muito obrigado por sua proteção, pelo seu carinho e por seu cuidado. Nesse dia, queremos entregar nossa vida nas tuas mãos e queremos sim, Pai, te adorar, independente das consequências que possam acontecer com a gente. Por favor, nosso Deus, entenda e aceita o nosso coração nas tuas mãos, entenda a nossa dificuldade, entenda a nossa luta, mas Pai, por favor, nos transforma, nos faz teus filhos a cada dia, o que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe você, tchau, tchau, até amanhã.